artigo que ficou para estudo comigo chama Prática Reflexiva, pensando sobre a maneira como você faz as coisas. O artigo ele é dividido em 7 tópicos, e esses tópicos ele vem falando do que é a prática, o que que é essa prática reflexiva, como que é feito essa reflexão, as estratégias, os níveis de reflexão, a estratégia e o conceito relacionado. Então, no primeiro tópico, ele fala o que que é a prática reflexiva e dá alguns exemplos, né? Então, ele define o que que é a prática, é aquilo que envolve a análise, a experiência de ações passadas, para promover aprendizado, desenvolvimento pessoal, profissional e os benefícios dessa prática. Essa prática reflexiva, ele fala que é essencial para transformar nossas experiências em um aprendizado real, em ações mais eficazes. E ele sempre fala que ele dá alguns exemplos lá, por exemplo, o atleta. O atleta ele vai refletir sobre os erros do treino dele, para ele poder melhorar no próximo desempenho. E eu trago para o nosso dia a dia, que é na nossa prática agora do 201, que é fazer as supervisões, né, junto com os nossos supervisores, analisando nossos vídeos. Então, isso é a nossa prática reflexiva. Outro ponto que ele traz é como a prática pode ser benéfico para nós, né? Quais são os benefícios dessa prática? Aquisição e refinamento de conhecimento, que é o que nós estamos fazendo também. Melhor compreensão da teoria com a prática, porque às vezes dá essa confusão em vários momentos que a gente, em qualquer momento da vida, a gente tem essa confusão entre o que é a teoria, o que está acontecendo na prática mesmo. Identificar pontos fortes, pontos fracos, tanto pessoais, profissionais, desenvolver essa habilidade metacognitiva que ele fala no artigo. E isso vai fazendo com que a gente aumente a motivação, a autonomia e o nosso desempenho. A aplicação dessa aprendizagem em diferentes áreas da vida, profissional, como eu já tinha informado anteriormente, e é importante, ele deixa uma reflexão ali, que é importante, que refletir é essencial para transformar a experiência em aprendizado real, em ações mais eficazes, que é o Gabes, 1988, que ele fala. E no decorrer do texto, do artigo, ele fala como que a gente faz, quais são essas estratégias, como que nós devemos praticar essas estratégias, essas dificuldades, como que nós podemos aplicar. Ele fala que nós devemos refletir as nossas ações pensando no que foi feito, por que foi feito e como pode ser melhorado. E ele usa algumas perguntas no artigo, ele coloca 4 perguntas orientativas para a gente usar, que é como eu me senti, como eu queria alcançar, como funcionou, como não funcionou, como manter ou não manter a próxima vez que eu for, essa ação que eu estou fazendo, a gente pegando de um atleta ou nós, enquanto profissionais, a gente faz essa prática, essas perguntas dentro dessas práticas nossas. E ele escreve sobre experiência, né? A gente pode escrever sobre as nossas experiências. É, é, Escrever ela como se fosse um diário reflexivo, uma narrativa, um esquema, uma ajuda. É uma forma da gente organizar tudo isso. E ele vem, e no próprio artigo, ele informa sobre como a gente fazer e os desafios, né? Essas dificuldades. Então, assim, olhando para o nosso perfil também, de como que nós podemos ter isso a um benefício ao longo prazo. Outro ponto que ele traz são os ciclos e tipos de reflexão. Existem 6 tipos, são 6 etapas. O primeiro é o ciclo reflexivo, que são as 6 etapas, e o tipo de reflexão. Então, eu só vou falar rápido aqui quais são, que ele fala que é descrição, o que aconteceu, o sentimento, como você se sentiu, a avaliação é como que deu certo ou o que que deu errado. Eu vou fazer essa autoavaliação. Vou fazer uma análise, por que aconteceu, como aconteceu. A conclusão, que é o que você aprendeu, o que que eu aprendi, né? E qual que é o plano de ação, qual que é a melhoria, o que eu vou fazer para o futuro. Por exemplo, na nossa dia a dia que a gente está vendo agora no DIR, é como que eu fiz e como que eu posso melhorar, né? Na próxima atendimento, como que eu posso fazer isso. Então, eu tenho ele informa que tem 3 tipos de reflexões, que é a antecipada, que é antes da ação,
durante a ação, que chama na ação mesmo, durante a ação mesmo, e sobre a ação, que é após que aconteceu. No artigo ainda ele fala que os níveis de reflexões ele tem dois, que é superficial e o profundo, e o objetivo é aprendizado contínuo e melhoria de discussão. O superficial é uma análise simples, fiz bem, fiz mal, que ele dá um exemplo. Ou profunda, ele explora detalhes, por que que eu fiz, como que eu posso melhorar. Então essas são os níveis de reflexão que ele traz no artigo. O outro ponto que ele coloca, outro tópico, é estratégia para a reflexão eficaz. Ele tem dois tipos: o autodistanciamento ou a reflexão compartilhada. O autodistanciamento, ele visualiza a situação de fora e pergunta: que conselho eu daria para alguém nessa situação? Eu fazendo essa situação, mas eu saindo, fazendo um autodistanciamento dessa situação. A situação é comigo que está acontecendo, mas eu me coloco na postura fora, fazendo eu faço uma alta reflexão fora da situação. Eu posso fazer o uso de linguagem mais impessoal na hora de refletir o que eu poderia ter feito, né, diferente, e considerar múltiplas perspectivas. E as outras pessoas envolvidas, a visão externa delas. E o outro ponto é a reflexão compartilhada. Ela pode ser feita no grupo, que eu trago para esse momento que a gente está fazendo o DIR, que é essa reflexão compartilhada, por ser feita em grupo, com colega, com mentores, né? Então, com a Patrícia, com a Renata, então a gente traz isso. E a gente tem essas vantagens, né? Ele coloca essas vantagens. Mais perspectiva, mais identificação, o outro se ver no lugar a mesma dificuldade, mas ele coloca que a gente precisa ter um certo cuidado para não evitar uma pressão, pré-julgamento ou forçar uma confissão ou algo ali nessa discussão, que é a reflexão compartilhada. E, por fim, ele coloca os conceitos relacionados e a conclusão. Os conceitos relacionados, ele coloca que é a reflexividade, que é a consciência de si mesmo nessa relação ao ambiente, a reflexão crítica, que é uma análise de suposições, responsabilidades, relações à ética. Então, nessa prática, eu também tenho que levar a ética, eu tenho que olhar todo esse contexto. E a aprendizagem mesmo, eu vou monitorar ativamente esse meu conhecimento e desempenho focado. E, em conclusão, ele fecha o artigo falando que a prática reflexiva é flexível, pessoal, é poderosa para o crescimento profissional e pessoal. Pode ser individual, pode ser compartilhada, pode ser guiada, adaptando ao contexto que o indivíduo tem pelo seu perfil individual. Então, esse foi o meu artigo. Eu troquei a criança, né, por uma solicitação da Patrícia. Então, a criança, na informação básica da minha criança é o Luiz Guilherme. Hoje ele tem 6 anos. Ele tem uma fragilidade imunológica, ele apresentou vários quadros de dengue, pneumonia, né? E depois, até nos atendimentos ali, ele teve posteriormente também conjuntivite. Então, ele é uma criança que tem um sistema imunológico muito frágil. Ele faz uso de comunicação alternativa, a fonoaudióloga dele é a Gilamária, né? Então, ela está implementando ali junto com a família o uso da comunicação alternativa. Ele tem um sono preservado, tem uma seletividade alimentar importante, ele seleciona alguns alimentos, então ele está só agora pelo último relato de prontuário, tá? Ele tá com pão francês e tapioca, então é muito restrito. Ele tomava medicações até o mês de março desse ano, Aristat, Depaquem, Neuleptil e atenta. Só que durante todo esse processo de desatendimento, a gente foi retirado. Ele tem um quadro de adaptação ali das medicações, foi retirado as medicações dele e foi inserido uma fórmula homeopática com diversos componentes. Eu coloquei eles aí, né, para a vitamina D, que é nova. Então, foi feito o desmame das medicações e foi incluído essa forma homeopática. O que que nós percebemos no momento dessa mudança? Não sou eu coloco aqui que essas informações é da equipe, porque eu não atendo, né, o Luiz Guilherme, eu não vou pro atendimento, não sou profissional do atendimento, então só para ficar claro. Então, algumas informações foram da equipe que atende ele que eu estou trazendo.
Então, percebeu ele mais interessado em falar, ele mais sorridente, ele mais brincalhão, atento ao ambiente, houve diminuição de uso de chupeta que ele usa, né? Que é esse hábito deletério que ele tinha. A escolaridade dele é a escola, ele estuda de manhã e faz terapia à tarde, então ele está na escolinha de manhã, no Jardim 1. Aqui também informação de prontuário, então a mãe, né, teve um histórico gestacional de 5 abortos previsto, são 3 filhos vivos. Durante a gestação do Luiz, ela teve um quadro alérgico, o nascimento dele de 38 semanas, parto cesáreo, peso, né, e Apgar normal, e aleitamento materno só até os 2 meses. Os marcos de desenvolvimento, o Luiz andou com 9 meses, falou papai, papá, mamãe, fez uma interação. Olhando nessa informação, ele teve um desenvolvimento previsto para um bebê, mas ele teve uma regressão ali com 1 ano e 6 meses. Atualmente ele tem ausência de fala e fez o desfraude lá no Bem-TV aos 5 anos. O Luiz, ele é acompanhado por esses 3 médicos, 2 dele é do Bem-TV, é a pediatra Ana Paula, que está acompanhando também essa forma homeopática junto com o Dr. Carlos, e a psiquiatra doutora Mariana. Então, o último atendimento que o Luiz teve com a doutora Ana Paula foi dia 15 de maio, com a doutora Mariana dia 12/6, que também foi fazendo esses desmames das medicações, e com o doutor Arthur Carlos dia 30/5. Hoje, atualmente, o Luiz faz as terapias fono, psicologia 3 vezes, TO e ecoterapia 2 vezes, música e psicomotricidade 1 vez. O diagnóstico dele é autismo, transtorno, né, de motor da fala, não é apraxia, transtorno motor da fala, e atenção. Ele tem um bom relacionamento, ele é mais apegado com a mãe e essa frase aqui, hoje eu vou, no finalzinho, mudar ela, né? O Luiz não tem uma vida social e no finalzinho a gente traz umas novidades que teve, que é um ganho que a gente teve do caso do Luiz agora. Mas até então, quando eu fiz todo o trabalho, a família não tinha esse contato com vida social, não saía, não ia no espetinho, em lugar nenhum, por causa do quadro do Luiz. Falando agora das diferenças individuais do processamento e integração sensorial do Luiz. O Luiz, ele não tem alteração auditiva e nem olfativa, ele não apresenta nenhuma alteração relevante nesses dois itens. Ele apresenta hipersensibilidade gustativa e vestibular e hipossensibilidade tátil, visual, proceptiva. Então, o Luiz ele apresenta essas alterações. No tátil, ele tem essa busca de explorar com o pé, com a mão. Nos momentos dos atendimentos, quando nós retirávamos o sapato dele, ele ficava esfregando no tatame, porque a sala que nós fizemos a gravação, ele fica esfregando, passa na mão. Então, ele mostra o interesse por essas texturas, desculpa, mais áspera. Ele tem um padrão sensorial voltado para essa intensidade de contato. O visual é hipo, ele busca intensamente fonte, reflexo. Nos atendimentos, ele ia nos detalhezinhos ali na hora que estava dentro da sala. Ele tampa, na hora do vídeo, vocês vão ver que ele tampa a cabeça toda hora, ele gosta de ficar dentro, ele tá dentro de um túnel de lycra, ele toda hora ali dentro daquele túnel. Gustativo é o que eu já havia comentado, ele evita algumas texturas e a dieta dele é bastante seletiva. Hoje ele tá com tapioca e pão francês. Proceptivo tem uma dificuldade em monitorar e ajustar suas forças. Ele tem uma alteração de intensidade e fluidez dos movimentos. E o vestibular, ele tem alguma versão a movimentos que envolve deslocamento do corpo. Os meninos trouxeram que ele tinha dificuldade de subir no playground, na escada, então ele tem um certo dificuldade no movimento de balanço, de brincar de altura também. Os impactos. Toda essa hipersensibilidade, tanto gustativa, vestibular, hipovisual, né, e tátil do Luiz, a gente percebe que interfere nessa autorregulação de permanecer engajado na interação social dos FGCs 1 e 2. Baixa percepção corporal. Vocês vão ver que no vídeo e durante a apresentação, nós tivemos que fazer uma acomodação com ele, porque ele não conseguia manter esse afeto, essa atenção compartilhada, essa reciprocidade afetiva de jeito nenhum. É como se ele estivesse flutuando ali, como se ele estivesse solto em todo o momento.
Então a gente percebe que ele faz uso intencional do gesto, ele está aumentando, né, as expressões, as vocalizações, isso, mas ele ainda tem um limite nesse desenvolvimento de interações, ele sempre tem que estar ali apoiado em algo. Ele tem dificuldade no controle motor, que é o que a gente já informou, na consciência corporal, na integração sensorial, que impacta nele planejar, organizar e sequenciar qualquer atividade e desafios também. Movimento muito desorganizado, ele não tem muita habilidade de pensar e agir, coordenar tudo isso, para ele é muita coisa. No controle motor, planejamento motor e praxis, na praxis, o Luiz apresenta uma imaturidade funcional. Ele é muito iniciar espontaneamente, executar esses movimentos de forma organizada. Ele até tem a ideação, mas planejar e executar, ele apresenta essa dificuldade. É, o postura e tônus, ele é hipotônico, você vê ele sempre com a postura bem molinha, é tanto que o atendimento dele é todo no chão, a postura dele é flácida ao sentar, a boca sempre lá embaixo, a gravidade puxando aquela boca aberta, né? Então sempre a boquinha para baixo. Tem um desalinhamento corporal, cansa rápido. Então, quando a gente foi levar para dentro do consultório para a gente fazer uma borda sensorial, uma acomodação ali para ele, a gente levou, tem lá na TO, o barquinho. Ele ajoelhou e a gente percebe no vídeo que a perna dele começa a tremer. Movimentação de coordenação motora fina, que é pinça também, você vê movimentos trêmulos, né, que a gente descreve aqui na coordenação motora fina. Então, ele demonstra dificuldade e ainda apresenta tremores nessa, e ele evita essas atividades. Então, durante essas sessões, a gente percebe isso, ele evita essas atividades, o controle motor dele ele é instável, não tem segurança, tem muito medo. Se você pega, roda, ele tem um certo medo. Então, ele tem essa dificuldade. Então, essa baixa, né, os impactos do déficit de si, essa baixa consciência corporal, essa hipotonia, essa dificuldade, compromete o Luiz estar organizado e regulado. Então, ele tem uma instabilidade física. Então, a gente já vai percebendo esse desconforto, essa dificuldade de engajamento. É muita coisa para ele se organizar e ainda mais engajar no ambiente com o outro. As limitações motoras, né? Que é a dificuldade de iniciar essa ação, motricidade fina e a próprio controle postural reduz essa iniciativa espontânea. Então, eu tive que fazer alguns atendimentos com ele para a gente saber quais são a acomodação que a gente tinha que dar para ele antes de atender ele dentro da fonoaudiologia, dentro dos aspectos. Então, antes eu tive que, ali junto com a Lid, ela falou para levar alguns itens, cabana, lycra, túnel, o barquinho, para acomodar ele. Porque sem isso ele não conseguiria. E a gente vê isso depois nos vídeos, que isso trouxe uma troca efetiva, um uso de gesto, houve uma construção ali de círculos de comunicação. Ele tem uma dificuldade no planejamento motor, como é que eu já tinha informado, tanto no planejamento motor fino e grosso, quanto oral também. Então, ele, né, a fala dele, que é mais refinada. Movimentos interfere diretamente do Luiz, realiza essas ações. Desafio simples para ele, logo perde o foco, fica irritado. Então, a gente tem essa dificuldade do Luiz. Processamento auditivo, ele não demonstra, ele demonstra habilidade de distinguir o som e a entonação. Ele responde de forma a, houve um barulho aí. Foi não, foi só a gravação que parou Ah, ali. tá, desculpa. Mas pode continuar tranquilo, qualquer coisa eu te falo. Tá bom. Então ele apresenta dificuldade para esse posicionamento. Então eu brincava com a Gilamari que ela fez, né, os vídeos comigo dentro. Foi ela que gravou. Ele ia passando por cima, né? As coisas estavam ali soltas. Ele ia passando em cima do meu óculos. Não tava nem para ele, tanto fez quem tava ali. Ele ia levando tudo nesse ambiente. Eu não percebia essa presença dos objetos no ambiente, que ficava no chão, ou sobre a mesa, ou ali claramente visível.
Na comunicação e na linguagem, Luiz demonstra uma boa compreensão da linguagem não verbal, e verbal também. Ele utiliza gestos e expressões corporais para se comunicar. No vídeo vocês vão ver ele apontando para mim e eu fazendo de conta que eu não estava entendendo. Ele bate no tatame, tipo assim, vem cá, é aqui que eu quero você. Então ele começa a ter essa comunicação, esse ciclo de comunicação. Não apresenta dificuldade na linguagem receptiva, que eu falei, em relação a comandos simples e diretos. Então tem que ser monossilábico, direto para ele. Não adianta você ficar, Luiz, isso, que ele não vai prestar atenção se você não estiver ali junto com ele. Apresenta dificuldade em compreender comandos complexos e o que é dito ao seu redor. Então, se não for centrado nele, no campo de visão dele, ele tem essa dificuldade. Na linguagem expressiva, Luiz apresenta importante limitação, sendo classificado, né, como paciente não verbal e pelo CID de transtorno motor da fala, não é apraxia, né? Deixando bem claro. Apresenta dificuldades motoras na fala, emitindo principalmente sons guturais, balbucios. Em alguns momentos observa a presença de algumas cor articulação, mas sem produção sonora clara, igual ele gosta muito de cavalo. Então ele vai cal. Então, assim, é um som muito lento. Durante o vídeo, vocês vão perceber ele, ele sempre fazendo esse sonzinho ali, mas muito básico. Deixa eu só tirar uma tela aqui. Também dá um entendimento das suas necessidades, suas chateações. Então, teve um momento que ele queria ir embora do consultório, nas sessões. Então, a gente mostra a prancha de comunicação para ele, que ele não, né, não poderia sair ali naquele momento, até porque a gente estava gravando. Então, peraí, calma, Luiz, calma que a gente vai dar um jeito. E ele ficava muito bravo. Mas ele já não desorganizava antes, né, que era tentar ser mais um pouco mais agressivo. Ele não, mas ele se organizava ali, voltava e focava na atividade. Então, ele bate ali no tatame, no vídeo vocês vão ver isso, que acompanha, que era que eu deitasse com ele dentro do túnel. Os impactos dos FDCs no processamento auditivo é o que eu já tinha falado, então ele tem essa dificuldade nessa tensão compartilhada do ambiente, da processamento visual, essa restrição de exploração do ambiente, ele precisa estar acomodado para ele entender toda essa percepção global ali. Luiz apresenta episódios de ansiedade, apreensão, né, aumento de irritabilidade, desencadeado com comportamento subjetivo quando não era entendido, diminuiu bastante. Contudo, a implementação da comunicação alternativa é de baixa tecnologia, né? Então, esclarecendo que a comunicação alternativa do Luiz é de baixa tecnologia, até porque ele tem tinha, né? Vamos ver agora como que ele vai ficar. Esse aumento de irritabilidade. Então, não adiantava a Gilamária e a equipe ter uma comunicação alternativa de alta tecnologia, que é o quê? Tablet, aplicativo, porque logo ele ia pegar e ele ia tacar na parede na hora da raiva ali, porque era um processo de implementação de comunicação. Então, ele é de baixa tecnologia, foi feita uma prancha, né? Então, foi feito com os itens que ele mais usava, a família estava participando do uso, é plastificado, então é baixa tecnologia. E esses comportamentos têm tornado mais esporádico, indicando esse impacto positivo da sua regulação emocional e de interação. O FDC, né? O Luiz, no FDC 1, Regulação e Interesse do Mundo, ele está emergindo com suporte, que é o que eu todo momento estou falando, ele precisa de um suporte, essa regulação, ele precisou ser feita em todo momento. Ali no vídeo vocês vão ver ele só dentro de um túnel da lycra, porque ele, ao todo momento, ele tem o pezinho encostando em vários puff. Se olha e fala assim, nossa, por que que você não tirou o puff? A gente precisava que ele encostasse ainda o pé, a gente percebia que ele ainda precisava tanto de algo quanto eu. Ele também vem para cima de mim, em cima de mim, no sentido de estar próximo. Eu preciso que me pegue, que eu toque em alguém. Então ele precisava dessa acomodação. Depois que nós fizemos essas sessões, esse atendimento de rastreio dele ali, qual que seria o ideal, tudo que ele conseguiria, porque para ele era novo e para mim era novo. Então a gente deixou ele ali com alguns itens selecionados junto com a lead, que eu vou mostrar, deixa eu ver se tem a foto aqui, que era essa cabana, ali o tatame, né, visual preto,
para diferenciar do outro, o túnel e a lycra. Então, essa sessão que nós fizemos era só para definir qual item seria o ideal para o Luiz. Porque sem isso a gente não conseguiria fazer mais nenhum atendimento com ele. Ele não ia interagir, eu não ia conseguir ficar ancorada, não ia ter um ciclo de comunicação, porque foi muito claro isso. Então, a partir do momento que nós regulamos esse ajuste, estava disponível para ele, a atenção compartilhada veio, e a gente teve a base do engajamento que vocês vão ver no vídeo. Então, ali no vídeo, eu tive que fazer alguns ajustes, que era esse ambiente. Eu tive que ler mais os sinais do Luiz, fazer mais ações dele com significado de som suaves. Então, quando, em algumas outras sessões, quando eu falava muito, quando fala muito mesmo, né, gente? Então, quando eu falava muito, ele já assustava ali, até porque eu era uma pessoa diferente para ele. E quando o meu ritmo também estava acelerado, ele também começava a ficar acelerado ali e não dava certo. Então eu tive que meio que eu brinquei com a Gilamara, eu quase que eu tinha que tomar um calmante ali para entrar, não, para estar mais ancorada para ele. E a gente viu o quanto foi importante isso. Então eu usei som mais suave, ritmos, só sons com onomatopeia. Vocês vão ver o pá, tic-tac, poc. Eu só uso esses sons mais simples com ele mesmo, que é o perfil dele. O 2 ele também está medindo com suporte, envolver se relacionar. Então, no momento do vídeo, vocês vão perceber que o Luiz, ele envolve tendo um senso compartilhado de felicidade, até mesmo de intimidade comigo. Ele faz carinho na minha orelha, ele aperta meu nariz, e eu faço, né? E com ele apertando meu nariz, eu faço um som. Então, eu valido toda essa interação. Nós percebemos o momento dele ir ampliando esse alcance emocional, de curiosidade, coloca o dedo na minha boca na hora que eu começo a fazer um barulho de roncar, de dormir, ele vai e enfia o dedo na minha boca para tentar entender o que eu estava fazendo ali, mas eu estou debaixo do túnel. Deixa eu só tirar aqui novamente porque está tampando. Então a gente percebe esse momento. Não tem no vídeo, mas eu queria falar que eu não entrei no túnel porque eu desregulei. Teve um momento que eu levei o túnel e ele me coloca para entrar dentro do túnel, que é quando a gente seleciona ali. Ele me coloca dentro do túnel, eu fiquei desesperada. Eu desorganizei, eu não consegui mais nem gravar, eu até comecei a gritar de Lamara me tirar lá de dentro, porque o que, que ele fez? Eu entrei com ele para participar, que foi uma coisa que a Lid falou, mas quando eu entrei, eu tô claustrofóbica, né? Então eu não consegui ficar ali, ele me trava, ele adorou ver minha cara de desespero dentro da lycra, dentro do túnel, que eu gritei no vídeo, eu gritei desesperado, desesperado, assim, deixa me falar, me dá um trem. Então, eu não entrei nesse outro vídeo por causa disso. A Alice falou, então não te coloca. Mas o túnel foi algo muito bom pra ele. Então, a gente teve que entrar ali no meio termo. Então, por que que eu não entrei? Então, eu tive essa limitação comigo. Então, ele adorou. Ele, pra vocês terem noção, ele teve tanta força que eu não ia pra frente, não ia pra trás, porque ele segurou com o pé e segurou com a mão. E eu desesperada dentro do túnel. Então, só para explicar por que que eu não entrei em outros momentos dentro do túnel do atendimento com ele. Que foi uma coisa que a Lid tinha pedido. E depois ela viu, eu mandei o vídeo para ela e falei, Lid, não dá. Mas ele emitiu som de chateado quando eu saí. Ele riu dentro dessa sessão que aconteceu esse. Eu acho que foi mais uma sessão para mim de desespero. Mas a gente conseguiu. Ele começou a desenvolver melhor, coordenar os gestos, iniciar a interação. Então, teve algumas outras sessões que a gente brincou de soco, soco, bate, bate, vira, vira. Claro, não nessa velocidade, não nessa coordenação. Mas o soco ele tentou, o bate, bate ele tentou. Então, ele começou a fazer esse movimento combinado, com olhares, com sorriso, com uma postura mais relaxada e confortável. Por mais que ele nunca tinha me visto, deixando claro, eu não atendia o Luiz. Então, a gente teve esses momentos. Então, eu tive que fazer esses ajustes, ajustes comigo, ajuste no ambiente, né? Parecia ser confuso ali o ambiente para ele, que impactava essa consciência corporal. Então, nós trouxemos isso, realizamos esses ajustes, aborda, dei mais firmeza. Tem um momento no vídeo que vocês vão ver que, bem de leve, eu toco na perna dele para ele me sentir que eu tô ali, tocar nele. Ele já tá dentro da lycra ali, do túnel. Busquei tornar a minha interação mais envolvente, utilizando um aumento gradual do affect.
mas com som leves, com ritmo mais lentos, né? Ao longo do vídeo é possível vocês perceberem essa progressão da minha troca com ele. Hora eu faço muito, hora eu baixo a minha entonação. Eu sempre vou tentando observar e coordenando a minha intenção, a minha intensidade e a conexão com o Luiz. O FDC3, a intencionalidade e a comunicação bidirecional, também emergindo com suporte. Ele começou a ter essa interação com o gesto, transmitir essa intenção. Ele aponta para mim, ele dá um tapinha ali para chamar, depois que eu posso entrar com ele, cobre ele com o túnel, né? Tem uma hora que eu começo a balançar o túnel, que é um bambolê, e ele pede para eu fazer de novo. Então ele começa ali a abrir os ciclos de comunicação. Eu ajustei a minha expressão facial, toco nele, contato profundo. Tive um momento de gestos comunicativos, sinais afetivos, ele da gargalhada dentro do, uma gargalhadinha ali dentro do túnel, que no final, no som ali no vídeo dá para vocês verem. É, isso não tinha, né? Assim, nos outros vídeos eu não tinha visto essa risada dele, então ele solta essa leve risada ali e também eu faço um barulho também que eu acho o máximo, também eu começo a rir também. Então eu ajustei os três Ws, que era esperar, observar e ponderar, assim como o WA, né? Palavra, ação e afeto. Então, é quando eu vinha com uma palavra, a ação, eu vinha com afeto, com os affects, com affect, e a gente ia modelando ali, eu ia montando todo aquele, observando dentro do que o Luiz trazia naquele momento. Depois que ele teve esse sistema sensorial acomodado, houve uma velocidade no processamento recíproco dos seus movimentos, mais ponderado, uma linguagem mais simples, mais a gente observava, esperava e ponderava. E o Luiz teve essa oportunidade de responder, onde ele teve essa iniciação e interação durante todo o vídeo ali. Fiz momento de gestos grandes, né? Então você vai ver eu tentando fazer uma careta, colocando a mão no rosto, em situações, mas só com sons e onomatopeias. FDIC 4, raramente presente. Não observo um diálogo rico em som, em gestos, né? Eu até voltei novamente a olhar o FDC 4 durante as apresentações. Ele não faz essas 20 trocas consecutivas, ele não consegue abrir ciclo de comunicação 20 ali, não, ele não tem. Então ele apresenta essa dificuldade. Demonstra limitação de manter engajado. Você vai ver um momento que ele parece que o ciclo de comunicação não, ele fechou. Eu vou ali dar um toque no jacaré, que ele tá um ursinho de pelúcia. Eu toco, aí ele volta eu tento abrir o ciclo de comunicação com ele, aí ele volta de novo a engajar ali comigo. Mas ele tem essa dificuldade no planejamento motor também, né? Da fala ali, impacta negativo, né? Impacta na fluidez da comunicação, compreendendo essa iniciativa e organização das ações comunitárias. Em um momento de alguns atendimentos, ele pegou um brinquedo de mola, para vocês verem o tanto que impacta. Não sei se é um brinquedinho que você vai puxando, bem antigo de mola, e ele estava meio embaraçado. E ele não conseguiu desenrolar e resolver o problema. E ele ficou muito irritado. Ele não aceitava a minha ajuda, ele não conseguia pedir minha ajuda e ficava puxando ali sem nenhum planejamento, sem nenhum pedido. Então isso foi virando uma bagunça na sessão até que a gente entendeu que eu deixei ele tentar resolver, né, ali, mas foi em outro momento da sessão que eu trouxe. Algumas coisas queria pontuar. Não está nesse vídeo, mas são coisas que eu vim trazendo durante os atendimentos para que a gente, né, fazer esse link. Tá? Então, aqui é só a foto de uma das sessões que, junto com a Lídia, a gente montou, que era dessa acomodação. Então, foi a cabana, a lycra, o tatame preto que destacava e o túnel. A minha rúbrica, né? Eu precisava me conectar de forma mais ativa à dinâmica da sala, ampliar minha participação na interação da prática, aprofundar e compreender melhor, né, sobre as diferenças individuais, os impactos dos FGCs, bem como também maior clareza dos conceitos de aplicação dos três Ws. Quem me avaliou foi a Patrícia. Eu troquei de criança, a minha primeira criança é a Elisa Kikuda, era uma pacientinha que estava muito acima, então pediram para ela tá mais pro 202, DIR 202.
Então, essa é a minha. Vou mandar o link. A minha supervisora foi a Lid e eu fiz 5 sessões. Acabei de Beleza. colocar aí no chat. Pronto, gente, vamos assistir o vídeo. Todo mundo se lembra, por favor, de fechar o áudio para não ter interferência. E aí, quando terminar, dá um ok e a gente volta para continuar, ok?
Podemos ir. Adaptando a interação D e R. Considerando. Só baixar aqui que de novo está atrapalhando. Consideração do meio, né, do ambiente ali. Então, adaptei o ambiente para reduzir os estímulos que poderiam gerar sobrecarga. Por mais que lá no fundo ainda tem, vocês podem perceber que no vídeo ele ainda põe o pé, ele venta, mas a gente reduziu bastante ali, eliminei todas as fontes de distrações, deixei o espaço físico mais apropriado para promover essa experiência de jogo compartilhado, ciclo de comunicação, uma exploração mais ativa. Estratégia de floor time utilizada, segui a liderança, busquei brincar com o Luiz, expandi sua iniciativa com afeto e intenção. Teve um momento que eu provoquei ciclos de comunicação, no momento que eu toco ali no jacaré, bem de leve, para oferecer essas variações sutis do jogo proposto ali, né? O jogo, quando eu falo compartilhado, de ciclo de comunicação, manter um equilíbrio entre o desafio e suporte. Peraí, só um pouquinho que isso. Peraí. Acho que é aqui embaixo. Ah, isso. O affect correspondente às necessidades do Luiz. Criei significados nos gestos, né? Fui criando ali todos os gestos que ele foi me colocando, eu fui usando isso com o Luiz. A minha entonação foi ajustada, eu tentei ajustar e ficar ali compatível ao que naquele momento ele precisava. A latência, o ritmo foi ali ajustando compatível, que dentro da apresentação que é o AGILE, né? AGILE. Então, gesto, entonação, latência, engajamento. Eu emprestei a, a sua calma, então corregulei a criança, estar mais atenta aos sinais dele. Então, hora eu olhava ali porque a perna dele estava um pouco enrolada com o túnel, então eu de leve puxo ali para tirar ele, que ele estava tentando meio que brigar, porque como o túnel enrolou a ponta, então em algum momento ali eu tentei puxar bem de leve, usei o affect, usei os 3 Ws. Esperar, observar e ponderar, palavra, ação e afeto. Houve risadas, houve olhares, né, de cumplicidade, momento de verdadeira conexão. E é uma fala que a Lid falou, teve brilho nos olhos, tanto meu e quanto do Luiz ali, tanto eu quanto ele soltam algumas risadas ali muito verdadeiras. Autoreflexão. Eu me pergunto em que momento, né, eu me desorganizei também ali, né, algumas sessões, que foi o meu desespero. Acho que isso ficou marcado para mim que durante essa interação, né, especialmente quando o Luiz me travou dentro do túnel, eu percebi que isso me tirou do eixo mesmo, me tirou, deixou eu sem, a gente fala, ancorada. Então, quando ele me chama, ele tenta me tampar ali no segundo momento. Então, eu tento depois, eu tive que fazer me organizar e eu me pergunto por que que isso causou, né? Então, mesmo mantendo uma certa distância, tentei permanecer ancorada emocionalmente, deixando ele livre para explorar suas bordas, respeitando o seu tempo. Eu me pergunto como posso fazer isso cada vez mais, né, sustentar mais isso, essa presença minha, e esperar mais ele. Comemoro que o aumento da interação comunicativa do Luiz, notei que ele me buscou mais ativamente nas brincadeiras, estabeleceu mais troca. Isso me trouxe a esperança e reforço da confiança no processo. Queria conseguir permanecer sempre nessa escuta sensível. Por quê? Igual eu falei, a fono, ela traz isso. A gente vai falando, falando, que a gente não vai ter a nossa escuta. Então, eu quero conseguir permanecer nessa escuta mais sensível, mesmo nos momentos que há esse bloqueio, ruptura de engajamento, eu poderia ter esperado mais do que ter tocado naquele jacaré. Então, isso eu fico questionando. Penso sobre como é essencial respeitar o tempo do outro para essa relação possa florescer. O vínculo não pode ser forçado, né? Ele é construído de pouco a pouco e na segurança. E novamente eu falo, o Luiz não é um paciente meu, não era um paciente que eu atendia. O Luiz me viu e eu comecei a gravar. Então, assim, pensa a cabecinha dele. Então, eu tive que dar esse tempo. A Gilamara entrou comigo, que é a fono que atende ele, para a gente poder fazer esse vínculo e não foi forçado. Sinto que aos poucos estamos nos encontrando ali durante as sessões. Há mais disponibilidade afetiva, ter mais abertura, tanto minha quanto dele. Senti que quando dei sentido nas ações do Luiz, colocando sons, brinquei do Play Dummy, né, que a hora que coloca, o que aconteceu? Sumiu! Então eu vejo que isso, ele também começou a repetir, nomeando isso, né, nomeando com muito afeto, com affect, o que ele fazia, e houve essa conexão, se fortaleceu.
Ajustei muito, eu coloco que tinha que ser muito, 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 muito minha postura interna, porque eu fiquei com muito medo dele me enfiar ali de novo dentro daquele túnel. É algo que trouxe isso, internamente, corporal. Escolhi estar mais leve, menos diretiva com ele ali, mais disponível. Trouxe o som como uma forma de entrar naquele momento que ele estava, trazer essa experiência compartilhada, sem invadir e sem exigir nada do Luiz ali. Olho para trás, sinto que houve essa suavidade depois que eu comecei a entender esses perfis, os FGCs do Luiz. Percebo que quando chegou uma ruptura, em alguns momentos de outras sessões, quando eu ia muito rápido tentar pegar na mão dele, pegar o jacaré, ele já bloqueava a sua interação, o seu ciclo de comunicação. Então, ele me ensinou essa leveza, o tempo de espera foram essencial e aprendi a observar seus círculos de comunicação e seu limite. Da próxima vez, quero chegar devagar, vou esperar novamente, ele me convidar para brincar ali, não entrar de imediato, que teve alguns momentos no vídeo que eu entrei, que eu puxo a boca do túnel, que é um bambolê, e eu tento fazer, porque eu falei, meu Deus, ele vai ficar e eu preciso. É aquela coisa que a gente precisa sempre estar muito ativo ali, né? E não esperar. Então eu percebi isso. Então eu preciso deixar ele me chamar, tanto com o corpo, com o olhar, que a gente, durante o vídeo, dá para perceber que ele consegue e que ele gosta. Aprendi que não é só sobre controlar ou brincar, mas sustentar esse encontro, que a comunicação verdadeira nasce quando a gente respeita esse tempo emocional do outro. E eu estou animada sobre a possibilidade de aprofundar mais ainda essa relação e explorar essas novas formas que eu e o Luiz estamos juntos construindo, onde ele se sinta visto, respeitado e ele deseja estar ali. Aqui eu só faço um link porque que foi tão desafiador, é um comentário à parte. Nos últimos atendimentos com o Luiz, especialmente nos dois últimos, o Luiz me trouxe de volta para um lugar que eu mesma tinha esquecido, a minha potência enquanto profissional. Foi uma semana de muita dor, sensibilidade, porque foi quando eu deixei o BTV, então foi uma despedida ali. Então, o Luiz trouxe essa troca, no mesmo no silêncio. Eu pude entregar e levar para ele aquilo que eu escolhi. Porque que eu fui fundo. É, mas eu quis contribuir para ele nesse encontro que ele me ofereceu algo profundo. Foi a chance de me reconectar na essência do cuidado, na escuta, na presença verdadeira. Que eu me questionei muito. E gratidão muito pelo Luiz. Eu acho que o atendimento foi mais para mim do que para o Luiz. Que me permitiu estar comigo, por me lembrar de que as nossas maiores fragilidades, nos nossos momentos de maior fragilidade, nós podemos ainda ser abrigo e recomeço, tanto para ele quanto foi para mim também. O Luiz, ele fez uma viagem agora de 7 dias, ele nunca tinha saído de casa, né? A Gilamara pode até me ajudar. Ele nunca tinha ido no espetinho, então essa é uma foto dele lá em Natal, né? Em Natal, Gilamara? Em Natal, pegou avião, pegou carro, viajou, tá 100% ali nessa carinha de felicidade. E eu coloco a frase: aprendi que o verdadeiro encontro acontece quando o sossego, há sossego na pressa e hábito no silêncio do outro, com o meu afeto leve e interno. Obrigada. Muito bem, Patrícia, nossa, né? Eu tô até impactada tanto com o vídeo quanto com essa notícia que você traz agora de todo esse processo seu. é, Enfim, é muita coisa para processar, mas assim, para eu não eu não me perder no raciocínio, realmente vocês veem que o vídeo é um vídeo lindo, né? O vídeo ele cresce. E assim, eu tenho algumas perguntas a fazer em relação assim para o grupo, não só para você, porque a gente vê um crescimento no vídeo. E qual é o momento que vocês veem que começa a ter uma conexão maior e o que é que favorece isso?
Vocês conseguem identificar no momento que tem você descreveu muito bem o perfil, as capacidades, é tudo dentro do que tá. O que você descreveu ali, você integrou na sua prática do vídeo, e aí eu tô querendo agora a gente ver isso, ver assim, qual foi a mágica que aconteceu ali, e que favoreceu até o seu affect, a sua relação com ele. Qual foi, onde é que vocês acham, em que momento do vídeo que começou uma interação maior? O que gerou isso? Quando nós dois estavam corados, ali no momento dos sons, também, Os sons da você usou, onomatopeia. teve o som, a onomatopeia. Quando você pegou o jacaré, que você emprestou, você se soltou mais porque você deu o seu affect pro jacaré. Não foi o objeto em si. Tanto que depois ele larga o objeto porque ele queria você. Mas você entrou com os sons, você conseguiu. Inicialmente você teve uma dificuldade de se aproximar dele, ele até puxava você, você estava mais travadinha no início. Não sei se vocês Era o observaram isso. túnel. O túnel. Eu achei que teve momentos maravilhosos que você aproveita. Aquilo ali foi muito válido quando você abre e fecha e você faz o sopro. Quer dizer, quando você via que ele estava travado ali, você entrava e trazia um estímulo para você ver se continuava, para você não perder ele. Isso foi muito positivo. Então você teve um equilíbrio entre o tempo de espera e no momento de você entrar. Eu achei que foi muito equilibrado e foi muito sensível à sua escuta. Só que no momento que você pega o você emprestou o seu affect, você se soltou mais, porque é como se você fosse a voz daquele jacarezinho. Então você começou a. E aí, através do jacaré, facilitou não só para ele, mas facilitou a sua aproximação. É como se fosse uma acomodação para você também. Para você virar um pouco mais. E aí você foi entrando, foi muito interessante aí. E aí o que eu achei mais interessante de tudo, ele não queria o jacaré, ele queria você. Tanto que o jacaré, quando virou de lado, ele depois se voltou para você e continuou com você em várias aproximações lhe puxando, e você foi, aí você já teve uma aproximação maior, você foi, os sons, quer dizer, todas as estratégias estavam de acordo com as capacidades dele, o ambiente muito bem preparado e tudo, e realmente houve prazer compartilhado, houve equilíbrio na interação e houve uma expansão, porque ele inicialmente ele está mais, você vê que o contato dele está mais restrito e você também está mais restrito, e aí vai ampliando, ampliando, quando a gente vê, vocês já estão em sincronia, e ele está muito mais com risadas e tudo, que aí você se solta, você tem uma. É muito bonito ver o crescimento do vídeo. Eu vou ouvir a Gilamária para não falar tudo agora, porque tem muita coisa. Gilamária, Não, eu ia falar justamente isso, que na hora que ela vai com o jacaré dentro do mundo dele, ele gostou, né? E aí, tanto é que tem um momento que ele pega o jacaré e coloca dentro do túnel, tipo assim, né? Se eu tô gostando disso, ele se fechou ali no túnel. Só que o jacaré não tem vida, o jacaré não tem affect, né? E aí foi a hora que ele jogou o jacaré e falou assim: Eu quero é você. Então, isso, assim, é o foi lindo. prazer que ele está entendendo do outro. Nossa, é prazeroso, é legal, me diverte e eu divirto, né? Porque ele é uma criança muito carinhosa, com muitas limitações, mas ele é uma criança muito carinhosa. E aí, nesse momento, ele de fato falou assim: não, esse jacaré, deixa ele para lá, e realmente conseguiu ter a interação com a Patrícia, né? Foi incrível, porque o que que acontece? Ali o jacaré funcionou mais para Patrícia do que para ele. O jacaré foi a forma que ela se soltou para entrar na interação. Foi muito interessante, porque ela ainda estava meio travada. Aí ela se solta e tudo. E aí o jacaré. Porque o que poderia, se a criança fosse fixada ali no objeto, no momento que ela solta, que era o jacaré estava fazendo a ponte entre ela e ele. A criança podia ficar sozinho com o objeto e ela não entrar mais. Só que aí a gente vê claramente que o jacaré foi para ela e que ele estava focado, ele queria o affect dela aí ele começa as investidas e ele aumenta as investidas. Ele já estava e ele faz várias convocações para ela. Ele inicia muito, ele puxa, ele pede a aproximação. Então é um vídeo. Você realmente compreendeu as capacidades. A gente vê, Patrícia, tá eu estou, assim, dentro de todo esse seu processo, muito feliz de ver esse avanço. Agora, vamos lá, para a gente conversar sobre o seu feedback.
A rúbrica de vocês, você vê um vídeo Floor Time maravilhoso. A gente tem várias etapas, inclusive contam as tarefas feitas, para vocês entenderem o processo da rúbrica. A gente precisa. é, Vocês sabem, na explicação inicial, que uma coisa não compensa a outra. Você tem vários tópicos na rúbrica, tem a teoria. Você aqui, a gente vê uma teoria, a gente vê que você está tornando robusta a teoria prática, mas tem itens que contam as tarefas e tudo, a gente vai precisar sentar e avaliar todo, porque não é um produto, apenas o vídeo. O curso conta desde o início, conta tudo que vocês fazem, todo o comprometimento, então tudo isso vai ter um peso para vocês entenderem. Eu não estou querendo aqui tirar os seus méritos de uma apresentação belíssima, né, tanto da sua parte teórica e do vídeo. Eu só estou dizendo que a gente vai ter que fazer na rúbrica ver um compilado de tudo, eu vou ter que sentar com a Patrícia para ver, para a gente dar esse feedback final para vocês, para que vocês compreendam que é muito detalhado em vários. E o processo do curso é um processo longo, ao longo de 3 meses, onde a gente tem vários itens aí a serem observados. Então a gente vai sentar, vai ver. Agora realmente a gente vê uma apresentação dessa, a gente vê que você compreendeu, isso fica muito claro, a sua compreensão é, na prática do modelo dentro do seu processo, viu? Alguém mais tem alguma coisa, gente? E tô falando não é só para você, não, Patrícia, eu tô falando para todos, porque a gente tem uma etapa. Claro que essa segunda apresentação conta muito, ela tem. Só que ali, aquela rúbrica, ela é muito específica, ela tem vários itens ali, que tudo aquilo que foi visto com vocês, inclusive essa. é, as atividades, e não é só você fazer as atividades de qualquer jeito, é o grau de aprofundamento que vocês têm nessas atividades que são desenvolvidas, porque a gente está vendo também o aprofundamento teórico daí. Tudo isso a gente é avaliado também, viu, gente? Lembrando a vocês todos. Clara, Eu queria só falar que, igual a Priscila ontem falou, que o vídeo. Vocês estão me ouvindo, né? sim, O vídeo da Larissa foi um exemplo muito bom de tudo que vocês vêm ensinando pra gente do DIR. E também agora o da Patrícia. sem dúvida. Tudo que vocês vêm falando, você e a Patrícia, eu, Clara, né, consegui enxergar no vídeo da Larissa e no vídeo da Patrícia agora, que também achei muito fofa ela falando essas coisas. Não, maravilhoso. Você vê a criança que é descrita no vídeo, nos termos, a compreensão, as estratégias do floor time sendo muito bem aplicadas e, sem dúvida, não tem como. É o que a gente espera do modelo. E eu queria saber, essa sua saída do BenTV tem alguma coisa? É isso que eu quero entender, Patrícia, dentro do seu processo. Vejam, isso, gente, a gente vai ter um tempo de análise com a Patrícia. A gente está dando um feedback aqui com vocês, mas vocês têm que ver que é um todo e que a gente tem a opinião das duas. A gente vai juntar as informações, a aula que eu não estive presente ou que a Patrícia não esteve, a gente vai assistir e vai trocar para a gente ver item por item. É isso que eu estou querendo falar, que isso é um trabalho muito minucioso. Aí eu quero entender da Patrícia o que isso tem a ver com esse seu processo do Floor Time? Porque aí eu já vi uma imersão aqui através dessa sua apresentação no Floor Time. Porque quando eu fui terminar alguns vídeos, é um processo que eu estava na instituição. Então, eu saí do BenTV. Então, todos que estão aqui era coordenado por mim, eles não vão ser mais. Eles já não são. Então, foi durante esse processo que eu estava me ausentando aí de todo esse processo e também seguir eu estou falando pela Unimed, outros cargos, outro cargo lá dentro. Então foi esse processo, tanto do processo de eu me encontrar quanto profissional, porque eu já tinha estou há 4 anos ou 5 anos na gestão e eu tinha me afastado um pouco do atendimento. E agora volto para o atendimento e para outros cargos dentro da Unimed. Então foi um movimento muito grande na minha cabeça durante os atendimentos com o Luiz ali, as práticas, tudo isso. E o DIR nesse processo? Assim, agora uma pergunta, como que ele entra nesse processo seu? Para mim, para a gente, eu acho que é muito importante saber. Entrou muito. Assim, ele foi casando melhor dentro da perspectiva da fonoaudiologia, dentro desse processo para mim. Perfeito. Eu consegui ver você detalhando, descrevendo muito bem aspectos da sua área. Enfim,
Parabéns, Patrícia. Foi realmente um belo exemplo do modelo, viu? E vamos conversar ainda, viu? Olhe, maravilha. Vamos Pri- agora para o Otávio. Parabéns, gente. Excelente. Otávio, Bora lá. vamos lá. Pode ir. Hum, Todo mundo vendo aí? Estão me ouvindo? Tá tudo ok, Otávio. Tudo Então, ok, beleza. Otávio. Ouvindo e vendo. Então, beleza. Deixa eu só diminuir isso aqui. Ahn, então, vamos lá. Apresentação do caso 2. Gustavo Camargo Rodrigues. Sou José Otávio Monteiro. Minha formação base é educador físico e psicomotricista. Vamos ver se eu faço certinho. Vai. Ixi, aí foi. O artigo que foi proposto para mim, fazer o resumo, foi sobre a teoria polivagal, sobre uma ciência da segurança. Vou diminuir isso aqui que está bem na minha frente. Aqui. O artigo propõe que a seção de segurança é um imperativo biológico fundamental que emerge de estados fisiológicos internos regulados pelo sistema nervoso autônomo. Essa teoria oferece uma perspectiva científica para entender como os circuitos neurais controlam as reações de ameaça e promovem sinais de segurança, impactando a saúde mental, física e as relações sociais e a capacidade de cooperação. Os pontos-chave dessa teoria são sentimentos de segurança, a neurocepção, sistema de engajamento social, hierarquia de respostas autonômicas e implicações culturais e filosóficas. Assim, em resumo, a teoria polivagal, ela enfatiza que a nossa necessidade biológica de nos sentirmos seguros molda profundamente a fisiologia, comportamento e interações sociais, fornecendo uma base para abordagens terapêuticas que buscam restabelecer o estado de segurança para promover o bem-estar. Gente, meu paciente, o Gustavo Camargo, ele tem 2 anos, ele tem atraso de fala, ele foi diagnosticado com suporte 2, TEA. Os pontos fortes dele, ele mantém o contato visual e tem atenção ao nome na época do vídeo, tá? As vulnerabilidades dele, ele tem bem baixo tempo de espera, realiza bastante fluxo de demanda. Ele, quando frustrado, apresentava comportamentos de heteroagressão. Tais comportamentos são notados principalmente quando a mãe estava envolvida, nos momentos em que era privada da companhia da mãe e quando ocorreu o reencontro. Às vezes ele, quando a maioria dos terapeutas vão buscar ele, ou ele mordia, ou estava mordendo a mãe, ou ele tentava bater. Aí quando ia para dentro, ele modulava, mas quando voltava, realizava novamente esse tipo de comportamento. Nos últimos dias, nesse ano, ele começou a frequentar o CMEI, porém ele não tinha essa socialização com as demais crianças. O paciente ele recebe suporte terapêutico em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicomotricidade e nutricionista. E hoje ele faz um mês mais ou menos ele começou a participar de grupos de habilidades sociais, que a gente conseguiu fazer essa evolução com ele. O ambiente familiar é aparentemente harmônico. A família perguntei para a mãe me disse que em Goiânia não conta com rede de apoio, é só ela, o esposo e o Gustavo. Perguntei também em relação à medicação, ela falou que ainda ela não quer dar medicação para ele por enquanto, já foi sugerido alguma medicação nesses momentos de quando ele apresenta esses comportamentos de agressão, principalmente com ela, só que basicamente ela falou que ela vai continuar apanhando, mas não vai tentar medicar ele ainda não, vai esperar mais um pouco. Processamento de integração sensorial. Na parte auditiva, ele é hipo, os sons, as vocalizações, batidas e risadas do terapeuta, de quando a gente já costuma atender ele, indicam a troca auditiva
e a capacidade de engajar-se durante a brincadeira. Os sons produzidos são estímulos auditivos que auxiliam na regulação e na atenção da criança, não se assustando com sons altos e buscando ativamente por sons intensos, como bater em objetos ruidosos. No processamento tátil, ele é hipo também, dificuldade em perceber limites corporais, colidindo em pessoas e objetos frequentemente, como se não houvesse uma clara percepção de onde seu corpo termina ou começa a relação espaço ao redor. Na capacidade visual, ele é hipo, a procura ativa por estímulos intensos, por estímulos visuais intensos, demonstrando fascinação por objetos que giram ou padrões visuais repetitivos ou intensos. No olfativo e no gustativo não houve alteração, que a gente não conseguiu avaliar. Tá? Proprioceptivo, ele busca por movimentos intensos e de impacto, buscando atividades que envolvam empurrar, puxar e carregar objetos pesados. Apresenta dificuldade com a consciência corporal, planejamento motor, esbarrando facilmente em objetos e pessoas. No vestibular hipo também, busca incessantemente por movimento intenso e rotatório, correndo, saltitando e se jogando em almofadas ou até mesmo no próprio tatame. Dentro do impacto nos FDCs, a sua regulação é impactada para que haja um engajamento durante as atividades. Tá. Controle motor, planejamento, motor e praxis. Na postura, uma boa postura é a base para todos os movimentos e depende de um sistema vestibular e proprioceptivo integrado. Assim, eu coloquei um pouco mais de coisas, porque uma das coisas que foi me pedido foi para integrar mais a educação física com o floor time, né? Então, algumas coisas eu vou estar só explicando um pouquinho. Uma base de postura é a base para todos os movimentos e depende de um sistema vestibular e proprioceptivo bem integrado. A capacidade da criança em manter o equilíbrio e a estabilidade enquanto se move e interage com os objetos sugere um bom controle postural. Ele consegue ajustar seu centro de gravidade, para realizar ações como agachar, para pegar uma bola e depois se levantar. Na praxis, o planejamento motor, ou praxia, no caso, envolve a capacidade de conceber, planejar e executar uma sequência de movimentos não habituais. Nesse caso, Gustavo demonstra praxia ao organizar seus movimentos para alcançar um objetivo. A fluidez e a intencionalidade de suas ações indicam que ele é capaz de planejar e executar esses movimentos de forma eficaz. Nas habilidades motoras, motora grossa e fina, executa as atividades propostas, imita gestos, soluciona problemas com o corpo, por exemplo, explora, modifica o ambiente para executar atividades quando necessita de mais espaços. As habilidades motoras fina e grossa do Gustavo apresentam bem desenvolvidas para a sua idade, permitindo-lhe engajar-se ativamente na brincadeira e explorar o ambiente de forma dinâmica. A coordenação entre os movimentos do corpo e a interação com os objetos é evidente durante os atendimentos. Os impactos. Gustavo apresenta um bom desenvolvimento motor, demonstrando controle, planejamento e praxia em suas interações. A postura é adaptável aos movimentos e as habilidades motoras grossas são claramente evidentes e bem utilizadas. As habilidades motoras finas, embora menos destacadas, são integradas na manipulação dos objetos. Essa análise reforça que o desenvolvimento motor e o processamento sensorial estão interligados e são cruciais para a participação significativa da criança nas interações e no aprendizado, conforme preconizado pelo método Thorntime. Processamento auditivo. O Gustavo consegue perceber diferentes tons de voz, entende comandos simples, porém ele tem dificuldade a responder comandos mais complexos, responde a gestos na interação e apresenta dificuldade na fala. Os impactos, Gustavo apresenta necessidade de suporte nos estímulos auditivos que auxiliam na regulação e na atenção da criança. Nesse processamento auditivo, o Gustavo ele é do tipo que ele só vai te dar atenção se ele tiver o afeto contigo. Porque se não tiver, ele entra muito sacalado da sessão. Aí fica nervoso, chega ao ponto de que ele também fazia os mesmos comportamentos que ele faz com a mãe. Porém, se tu tiver um pouquinho mais de afeto com ele, você pergunta os treinos, ele vai balbuciando na linguagem dele ali, ele consegue se virar. Processamento visual e espacial.
Ele observa e foca no objeto desejado, diferencia estímulos visuais, explora mais de duas áreas apresentando dificuldade em discriminar visualmente o espaço, formas e matérias necessitando de um ambiente mapeado. Gustavo necessita de determinado tempo de espera para processar o ambiente e explorá-lo, mantendo assim sua regulação e interesse na atividade e no terapeuta, aumentando o engajamento e o vínculo. Na comunicação e na linguagem, ele faz uso de gestos e apontar para se comunicar. Quando não compreendido, pega na mão e leva até o local desejado. Gustavo, até após formar o vínculo com o terapeuta, ele passa a fazer o uso de gestos para se comunicar. Igual eu falei ali em cima, que sem esse vínculo, ele não rende na sessão. Aqui no FDC1, eu coloquei que ele é consistente e presente em relação à regulação e interesse pelo mundo. A capacidade de estar presente na maioria das condições e com toda a gama dos estados de affect. O Gustavo demonstra, vocês vão perceber que ele demonstra esse interesse em explorar o ambiente, olhando para os objetos, seguindo o movimento e respondendo aos sons de forma consistente. O paciente pode ser autorregular em ambientes variados, mas ainda pode precisar de um adulto para ajudá-lo em situações de grande sobrecarga sensorial. Os ajustes realizados buscaram engajar a criança visualmente, auditivamente e tatilmente. Foram importantes para ajudar na regulação. Desculpa. No FDC2, também está consistente e presente. A capacidade está presente também em toda a maioria das condições e com toda a gama dos estados de ato. A capacidade de se relacionar com o terapeuta, compartilhar sorrisos, o contato visual, depende muito do processamento visual e auditivo para interpretar as pistas sociais. Se a criança tem dificuldade de manter o contato visual, processar os sons de fala e das expressões do terapeuta, o engajamento pode ser prejudicado. O toque tátil também é crucial para a formação de laços e para a sessão de segurança em relação. No vídeo, vocês vão ver que os olhares, sorrisos trocados e o contato físico durante a brincadeira mostram um bom nível de engajamento. Nos ajustes, nos momentos em que o Gustavo dá indícios de perca de interesse na sessão e começa a pedir para ir embora, o terapeuta realiza batidas no tatame para produzir barulho de tambor. Tal barulho vem sendo utilizado como forma de formação de vínculo para reforçar entre o paciente e o terapeuta, incentivo continuar a sessão dentro do próprio limite da criança até a mesma voltar ao ritmo esperado na sessão. Na frente eu falo mais um pouquinho sobre isso, tá? Tá, no FDC3 eu coloquei que ele é emergente para o suporte, porque a capacidade está presente com maior frequência, mas a criança ainda depende de suporte significativo, mediação, pistas explícitas do terapeuta para utilizá-la. Eu percebi também que ele demonstra emoções com intimidade, prazer e curiosidade. No vídeo, Gustavo demonstra proximidade ao terapeuta, demonstra prazer e emoção em iniciar a sessão. Nos ajustes, o Gustavo consegue participar das trocas de servir e retornar nesse ciclo de comunicação com gestos, mas o terapeuta precisa iniciar a troca, esperar ativamente pela resposta e, às vezes, até mesmo modular a resposta. É necessário que dê seguimento no interesse da criança para manter ele engajado. No FDC4, eu coloquei como emergente a capacidade de estar presente, mas a criança ainda depende de suporte significativo para mediação e pistas explícitas do terapeuta para utilizá-lo. Eu estou percebendo assim que ele demonstra intimidade, que vocês vão ver no vídeo, em determinados momentos, através de expressões faciais também, e gestos para se comunicar com o terapeuta. Nos ajustes, é necessário seguir o ritmo da criança, imitando alguns comportamentos para que ela possa fazer o mesmo, como, por exemplo, a forma com que se joga a bola e as batidas de mão no tatame, para que ele não se afaste do ambiente e não perca o foco. Assim, foi sugerido para mim que fosse pegasse outra criança para apresentação e estivesse mais em capacidades mais baixas, porque o outro paciente que eu peguei já estava bem avançado para essas capacidades, tá? Também foi sugerido eu focar, foi o que eu tinha falado mais cedo, né? Focar nos ajustes, os estímulos e as estratégias do floor time, de acordo com o perfil do paciente, fazendo uma melhor abordagem de ajustes
e fazer a integração prática do floor time em minha área profissional, tá? Educação física, minha formação básica. Ah, eu não coloquei, mas eu fiz. Minha supervisora foi a Maíra, e eu fiz sete supervisões com ela. Vamos pro vídeo. Isso aí foi tudo. Peraí, Vamos vou mandar pra lá. vocês lá e eu arrumo aqui. Gente, mesma coisa. Vamos fechar o áudio, assistir o vídeo e dar o ok na volta, tá?
Simone, já foi todos? Dê uma olhadinha aí. Tá ok, Renata? Ok. Pode ir? Pode, Pode pode ir. sim, Pablo. Pablo não. Hum, tá. Vamos lá. Durante a adaptação das interações, foi utilizada a estratégia de manter o interesse da criança por bolas. Utilizei os estímulos visuais e auditivos para demonstrar interesse na atividade escolhida pela criança. O ambiente estava mapeado e organizado. Segui a liderança da criança. Utilizei o affect como intuito de manter o interesse e engajamento da brincadeira. Utilizei também expressões faciais e comunicativas para demonstrar interesse na atividade escolhida. E utilizei o tempo de espera para iniciar a atividade, demonstrando sua liderança no jogo. Esse tempo de espera eu utilizei meu, porque para mim ficar parado é complicado. Não, sou mais ativo, então poder ficar sentado ali foi bem difícil. E estava medicado ainda, tá? Então é bem puxado. Aqui, na autorreflexão, o que funcionou? Eu validei a iniciativa da criança, eu validei as interações comunicativas e eu aguardei para que a criança liderasse a atividade e me incluísse na mesma, né? Mas fazendo uma sinergia do floor time com a educação física, eu, eu segui a iniciativa, né? Adaptando as atividades, interesses e o ritmo da criança, promovendo engajamento genuíno e aprendizado significativo. Construir relações, fortalecendo laços entre terapeuta e paciente e criando um ambiente de confiança e segurança para a exploração. Uma coisa que a gente já está colhendo com isso é que ele começou a fazer parte do grupo de habilidades sociais, então ele não tinha, assim, ele não participava de interações com outras crianças, principalmente no CMEI. E a mãe passou a relatar que agora ele está começando a aceitar mais outras crianças, está brincando, e tá querendo até lá na Unimed, quando fica na parte de espera, ele tá aceitando muito bem ficar ali na brinquedoteca, pintando. Antes, isso ele não aceitava de forma alguma, grudava na mãe, não saía de lá de forma alguma. Em relação à regulação emocional, é sempre utilizar o movimento como ferramenta para acalmar, energizar e organizar a criança, auxiliando na sua autogestão. Na comunicação, sempre incentivar a expressão não verbal, realizar turnos de jogos, interação que desenvolvam habilidades comunicativas. Resolução de problemas, as atividades que exigem navegação de obstáculos e compreensão de regras simples, estimulando sempre o raciocínio prático de forma lúdica. Tá? Deixa eu ver. Mas tem outro slide ou você está falando isso para complementar o que você botou na outra reflexão, Não, eu Otávio? tô só complementando. Tem mais Ah, um, só que é só complementando. obrigado. Tá, tô só complementando. Ah, tá. Porque eu anotei, eu ia só falar assim, mas eu resolvi anotar para não esquecer. Tá bom? Perfeito. Para potencializar o movimento, a sinergia do Before Time com a educação física cria um caminho robusto para o desenvolvimento integral, abordando o corpo, mente e a emoção. Essa união permite que cada criança ela vai prosperar em seu próprio ritmo, respeitando sempre a sua individualidade e as necessidades específicas, promovendo alegria, conexão e autodescoberta através do movimento, da interação afetiva, elementos essenciais para o bem-estar infantil. É, Sempre investimento em inclusão gera cidadãos mais ativos, felizes, preparados para enfrentar os desafios da vida, transformando a sociedade. Eu sei que o floor time ele é para ser trabalhado com a criança única, né? Só que eu estou aplicando ele muito na turma de jiu-jitsu, que sempre agora a gente está tendo 3 ou 4 autistas na turma, e a gente, devagarzinho, eu estou conseguindo conquistar cada um do seu jeitinho, e acaba que durante a luta tem 4, 5 montados em cima de mim, e a gente tem que saber dosar aquilo ali. E a gente tem crianças bem agressivas lá, chega para a gente bastante agressivas, né? Nessa parte do que eu poderia ter feito diferente, eu coloquei que eu realizar a troca daquele estímulo de bater no tatame por outra palavra de conexão. Porém,
por conta da frase que eu olhei, vi depois me colocar, eu mudei um pouco meu pensamento sobre isso. Que é a frase do Dr. Grispan, que é: se a criança não consegue aprender da maneira como ensinamos, talvez devêssemos ensiná-la da maneira como ela aprende. Então, assim, a forma que eu consegui me conectar com o Gustavo foi realmente isso do tambor, de bater. Se eu tivesse evitado esses sons que com outras crianças iam chorar, iam se desregular, com ele, essas batidas trouxeram a atenção dele para mim e eu consegui criar um affect com ele, que eu consegui evoluir ele não só na minha sessão, como auxiliar alguns outros terapeutas com o vínculo também, para acelerar um pouco mais o vínculo em outras terapias também. Tá bom? Obrigado, gente. Muito bem, Gustavo, pode dar um stop share. Muito bem, a gente vê realmente uma integração da sua área de atuação nesse vídeo, a gente vê muito esperto ele, né? É um menino muito bom, muito conectado com você. E aí eu vou abrir algumas questões agora, primeiro em relação às capacidades, a descrição dos domínios das capacidades. Uhum, Você botou que a gente vê que ele tem um bom nível de atenção, ele tem um ótimo engajamento com você, mas você tem necessidade da sala mapeada, ele tem as diferenças individuais que impactam os FDCs. Então, pela sua descrição, você colocou algumas adaptações e ajustes, algumas vulnerabilidades, mas você botou consistentemente presente. Vocês concordam com essa descrição para as capacidades 1 e 2? Sim, não, ou se não concordam, como seria de acordo com a descrição e do que vocês observaram no vídeo? Vou perguntar primeiro para você, Otávio. Diante do que você descreveu nas capacidades 1 e 2, porque a classificação, veja, a classificação ela tem que bater com a descrição, né? uhum. Então você descreve que está consistentemente presente, ele apresenta, mas que ele precisa de alguns suportes, que nem todos os momentos isso acontece assim, e a gente sabe que ele tem alterações nas diferenças individuais. Então você precisou fazer, diante disso, é, algumas adaptações você ficou mais ancorado, você limpou mais o ambiente, utilizou. Então, você diria que ele é consistentemente presente, ou se não, qual seria a classificação? Então, vou manter o que eu escrevi no slide. Pode ser que esteja errado. Preciso que alguém me ajude a falar mais, porque Vamos lá, se gente. eu... Quem? Diante do que ele descreveu, do que vocês observaram, Gilamária, você já abriu seu. Emer- Emergindo com suporte, porque ele precisa de um suporte a mais para poder apresentar essa. Não, ele está mais robusto do que isso. Ele já é uma capacidade que você vê que é uma criança que já tem, ele tá melhor nessa base. Não seria o emergindo com É suporte, mais é que vulnerável, né? O emergindo seria vulnerável. mais Qual é o vulnerável. termo? É vulnerável. Qual é o termo que quando você tem? Porque veja, o I impacta Constricções. constrições. Veja, o constrições é o ideal por quê? Porque é importante a gente estar vendo porque ele tem uma capacidade que na maioria das vezes, Otávio, eu concordo com você, se apresenta, mas ele tem vulnerabilidades e por isso alguns ajustes são importantes. Veja, são importantes no ambiente, tanto que você teve um preparo na sala, mas não que não seja um emergente com suporte. Não, não, porque se ele chega ali na capacidade 4 ele chega, como você descreveu. Ele chega na capacidade 4 tranquilamente, porque é uma criança que tem uma boa praxis, como você descreveu. Ele tem ideação, planejamento, execução, ele assume a liderança, ele mantém um fluxo contínuo, que é característica da capacidade 4. Vocês concordam comigo? A gente vê tudo isso acontecendo. Só que ele tem vulnerabilidades, porque quando você descreve as diferenças individuais dele, elas vão impactar, e você descreveu isso na descrição. Então, é só vocês pensarem nisso. O I impacta o D, e, 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 e se ele tem essas diferenças individuais e o Otávio descreveu, ele precisa pelo menos ter constrições na 1 e 2. Mas ele tem uma capacidade que são bem presentes, mas tem vulnerabilidades. E aí tem uma coisa, Otávio, você descreveu a 3 emergindo com suporte e a 4 emergindo. Emergindo, você descreveu a capacidade 4 como se fosse melhor do que a capacidade 3. Isso é possível de acontecer? Você pode ter uma capacidade acima, mais desenvolvida do que uma capacidade anterior? Milena,
Renata, Oi. sobre ainda a pergunta anterior, Sim. é, não imaginei nem que ele chegaria com constrição por conta daquela situação que o Otávio contou que ele bate na mãe. Então, Sim. até uma dúvida minha, né? Porque como ele Sim. desregula ainda, tem essa questão da heteroagressividade, eu também diria igual a Gila. Eu achei que ele estaria no emergindo com suporte, né? Eu fiquei com Olha, essa sensação. entendi. Ótimo você colocar, porque a gente está aqui para esclarecer. O emergindo com suporte, se ele tivesse emergindo com suporte, ele não chegaria tão bem naquela iniciativa, nas capacidades 3 e 4, porque quando você está muito comprometido na base, você não consegue ir tão adiante como ele foi. Você vê que ele estava muito. Ó, ele chegou ali, ele estava muito conectado, ele não perdeu a conexão. Para ele ter aquela conexão, que ele não perdeu nenhum momento contábil, ele tem que ter uma boa autorregulação. Veja, uma criança de 2 anos, ela ainda está numa fase que ela não tem ainda essa regulação toda. Tem que ver outros fatores. Essa vulnerabilidade pode impactar, a gente não sabe qual é o contexto de casa, mas isso não impacta uma criança que ele tem um bom nível de atenção. Ele tem um bom nível de atenção e ele chega, ele comunica muito bem a intencionalidade dele, como vocês viram ali. Então, se ele tivesse ainda, como a gente viu o caso de crianças emergindo com suporte, que ali só naquele suporte, como foi o caso da paciente, do paciente que a Patrícia apresentou agora. Você vê que ele já tem um comprometimento maior, ele chega ali na capacidade 3, mas com muito investimento nas capacidades 1 e 2. O que não é o caso. O Otávio já estava trabalhando ali nas capacidades 3 e 4. O que não é a necessidade. Vocês conseguiram observar isso, gente? Agora, essa questão de bater na mãe pode ser uma questão comportamental, ele ainda é vulnerável em algumas questões, mas isso não impacta, veja, que ele é um paciente que ele vai chegar, que ele vai ter na maioria. Você viu, se ele não tivesse essa capacidade, ele não se apresentava tão bem como ele apresentou ali naquela sessão, como ele mostrou. É muito bom você ter feito essa pergunta, porque esclarece a dúvida dessa questão das capacidades, Milena. Foi muito bom você trazer isso. Gilamária, você conseguiu observar o que eu falei? Faz sentido? Eu entendi que, vamos supor, se a heteroagressão fosse um fator determinante dele não estar, né, acima da capacidade que ele está no 1 e 2, ele não teria apresentado o 3 e o 4, por exemplo. Ele teria mais dificuldades, ou então precisaria de mais suporte. Não é Exatamente. isso? A criança na capacidade, veja, ele tem uma criança nessa capacidade. Tem crianças que mordem, que não tem diagnóstico nenhum, que mordem nessa idade. A criança não tem os mecanismos completos desse controle inibitório, Maturação, né, Renata? Elas não têm a de maturação maturação mesmo. ainda. Não da propriedade dele, É. gente, que ainda é um comportamento que ainda está lidando com isso. Então, a gente não pode ver, a gente vê que é uma criança que tem um bom nível de atenção e tudo. Então, nesse ponto, seria, Otávio, constrições mesmo, pelo que o Uhum. vídeo mostra nas capacidades 1 e 2. Só que aí nas capacidades, tirou a dúvida disso aí, gente? Tudo ok até aí? Nas capacidades 3 e 4, eu ainda vi ele iniciando mais, sem tanta dependência ali do Otávio, mas ele colocou como se a capacidade 3 fosse mais componente, porque emergindo com suporte é que só aparece quando dá o suporte. E emergindo como está 4 já a capacidade se apresenta mesmo sem o suporte. Ela não é tão consistente, ela é fragmentada, mas ela pode acontecer mesmo sem suporte. Então, ele botou o que não pode acontecer é uma capacidade anterior ser mais comprometida que a capacidade acima, porque uma depende da outra. Ele comunica muito bem, ele tem muita intencionalidade e ele pode precisar de mais suporte. Aí sim, Otávio, na capacidade 4. Seria um emergindo, seria o contrário. Emergindo na 3, emergindo com suporte na 4. Falar pra você que eu Gente, mudei agora, na hora da apresentação. O Patrícia estava apresentando, eu mudei, emergindo. Mas tá certo, já mudei aqui. já mudou. Pronto. É, Só pra gente, eu vou entrar já no vídeo para a gente discutir, mas a gente precisa ver toda essa parte também teórica. Aham. Vocês lembram que o sistema proprioceptivo a gente não fala em classificar como hiper nem como hipo. Eu já tinha até falado isso com vocês antes de iniciar. Não sei se você pegou na Eu aula. peguei, mas eu não, E, não fiz alteração, né? o sistema proprioceptivo ali você classificou como hipo, mas como ele está internamente e tudo, a gente fala em baixa consciência corporal nesse sentido. Mas, pronto, você descreveu ali as outras questões, descreveu bem, aí a gente vai pro vídeo.
ele tem uma boa interação com você e tudo, mas vamos pensar no seguinte, no segmento da liderança, o que funcionou e o que poderia ter sido feito diferente? Você seguiu a liderança, você acha que houve um equilíbrio? Quem foi que iniciou mais as interações ali? Foi o Otávio? Como é o nome dele? Gustavo. O Gustavo. Vamos lá. Quem é que estava no comando ou houve alguma disputa por esse comando da atividade? Como é que foi essa questão da liderança? Como é que vocês veem? Gente, vamos lá. Eu acho que o Otávio, ele ele estava mais, ele falou, iniciou mais as brincadeiras, e eu acho assim, também que ele deveria se movimentar mais, não ficar só sentado lá, e tivesse interagido mais com ele no tatame, eu acho que ele teria feito mais progresso, entendeu? A criança teria feito mais, como se diz, ela teria feito mais iniciações, entendeu? Ótimos pontos, Alessandra. Vamos lá. Vou pegar no primeiro ponto que você falou. Em alguns momentos, você disputou a liderança com ele. Eu concordo com o que a Alessandra falou, Otávio. Quando ele Uhum. começou, a bater, ao invés de você imitar ele, esperar ele parar na batida e entrar no ritmo dele, você que determinou quando parava e você determinou quando continuava. Então, o que que acontece? O que que ele fez no momento? Você entrou, você observou o que ele estava fazendo e entrou. Só que você queria. Teve momentos que você, ao invés de seguir a liderança dele, ir no ritmo dele, de quando ele começava a parar, você disputou a liderança com ele, assumindo o controle para você. Ou seja, ele começou a bater, você disparou. Aí ele parava, aí você começava. E aí passou, de ser ele o líder, passou a ser você. E o que que ele fez? Não sei se vocês observaram. Ele pegou o tubozinho e Sai de afastou perto. um pouco mais. Vocês conseguem visualizar? A Alessandra observou muito bem que nesse momento, quer dizer, você estava observando e o que que você seguiu? Você seguiu interesse, atividade de interesse. Ele precisa de movimento, eu vou seguir. Isso é bacana com ele, mas ainda uma luta entre seguir ele e direcionar. Vocês conseguiram observar? Você consegue? Gente, porque isso é uma desconstrução muito grande, principalmente porque na prática da educação física enquanto professor, você está muito ali no comando da atividade, de direcionar o que vai ser feito. Então, isso é uma coisa muito da área profissional. Então, estou falando aqui numa boa, porque para você fazer esse processo aí, seguir a criança sendo o professor e você ali como. Mas o que eu senti foi uma alternância de alguns momentos você ia, tentava, e outros momentos você puxava o comando da atividade para si. E aí ficava, quando ele sentia isso, que foi o que a Alessandra falou, que você direcionava, um, dois, três, ainda contava, pá, e ele é um líderzinho, ele é um menino que tem muita intencionalidade. Nessas horas ele recuava, ele não sabia bem como expressar isso, mas ele meio que mudava da atividade. Aí a Alessandra falou outra coisa que eu vou pegar. Eu não sei, como ele é uma criança que tem um aumento de atividade psicomotora, eu não sei se o Otávio se movimentasse, ele também, se ele ia ficar tão organizado, porque vocês viram que ele já estava acelerado ali. Se o Otávio se move, ele também, eu não sei se isso ajudaria tanto, mas assim, eu vejo muito mais no sentido de Otávio seguir mais a liderança dele, porque o Otávio segue em alguns momentos e em outros ele disputa a liderança e ele como, por exemplo, ele. Qual foi um outro momento que eu anotei aqui? Eu anotei várias coisas. Então, o tempo de espera podia ter sido maior. Eu concordo, a Alessandra trouxe um ponto muito bom. É, não acho nem a troca acho que o bater no tatame ele gostou, mas assim, ele precisava estar na liderança. Teve um momento que você derrubou quando você empilhou as bolas que você derrubou antes, ele pegou novamente, porque ele poderia ter esperado mais para ele montar e derrubar, ele novamente afastou de você para que você não fizesse isso antes dele. Eu acho que essa questão do tempo de espera poderia ter um equilíbrio maior, porque ele é uma criança, ele na liderança, por exemplo, na hora que ele solicitou sua ajuda
para pegar o brinquedo ali embaixo, você poderia ter mostrado. Ah, aí é sim, como ele tem capacidade 4 e é emergindo com suporte, você poderia ter feito uma força. Não consigo, para ver se ele iria dar uma estratégia a mais para pegar lá embaixo, ao invés de você ir, ele mostrou e pegar. Era uma oportunidade de expansão. Eu estou Aham. trazendo aqui, vocês estão acompanhando, veja, é um vídeo bacana, porque ele segue o interesse, ele tem uma boa interação com o Otávio, mas aí eu estou vendo esses pontos que o Otávio trouxe na reflexão dele, foi a liderança, seguiu a liderança? Nem sempre. Uhum. Os 3 Ws, poderia ainda ter tido uma espera maior em alguns momentos. Essa leitura das pistas, porque a criança dá pistas, ele, quando viu, ele só não fez falar, mas ele afastou o corpo quando ele viu que você não estava. Agora, ele em nenhum momento ele continuou, ele estava tão engajado com você, que ele se manteve ali, ele voltou, mesmo nesses momentos, ele arrumou um jeitinho de fazer da forma dele, né? Vocês conseguem, gente, observar esses pontos que eu estou trazendo? Faz sentido? É, utilizou o movimento, foi muito benéfico, a atividade foi muito benéfica, foi dentro da sua área. As batidas no tatame eu gostei muito mais. Troca de turno, não. Eu acho que era deixar ele mais na liderança. Mas é o processo eu acho que você está em transição desse Uhum. processo, né, Otávio? É bem como você falou mesmo, na educação física a gente tem muito disso, de estar sempre na frente, tomando a liderança das coisas, e junta muito a questão também que dentro do tatame, outro exemplo que acho que me travou Sim. muito nisso de deixar ele livre, foi que no jiu-jitsu a gente não deixa, a criança não faz o que ela quer. Ela tem o tempo, a gente lidera isso. Então tô tentando como você falou, me desconstruir nesse quesito para tentar dar mais espaço para a criança tomar a liderança O mesmo da jiu-jitsu situação. é outra. Aqui a gente está avaliando uma outra questão dos princípios centrais. No jiu-jitsu é outra história, porque tem uma regra, tem ali no tatame, são Aham. outros, é um outro raciocínio. Aí você adaptar essa teoria Não, mas do que eu falo da questão do jiu-jitsu é porque é comum para mim fazer isso. Então é difícil para mim deixar, entendeu? Deixar ele nesse momento de, mesmo eu tentando deixar ele livre na situação, eu inconsciente eu vou tentando puxar para trás. Na esse- questão de caminhar mais no tatame, geralmente a gente atende essas crianças com mais gente na sala. Se tiver sim, alguém andando na sala, ele senta e para. Fica olhando, ele quer ver o movimento. Ele quase não se movimenta também, entendeu? sim. Mas assim, Otávio, eu queria a gente ver um avanço é, grande e de você buscando integrar o feedback que foi dado, trazendo a criança nas capacidades que foram solicitadas, trazendo, incorporando elementos da sua área, incorporando elementos do interesse do Fortar, mas é claro, pontos, a gente está vendo aqui pontos de crescimento e pontos que você alcançou, que foi Uhum. tanto na teoria quanto na prática, mas parabéns. Gente, queria dizer a vocês. É isso. Esses aspectos, veja, você vê que às vezes a gente puxa por aspectos teóricos, práticos, a gente vai analisar fazer um apanhado nessa rúbrica de tudo para poder a gente fechar e a gente ter dar esse retorno para vocês. Se houver necessidade de chamar alguém depois, em particular, antes desse feedback, a gente vai chamar, porque eu vou ter que sentar com a Patrícia para ver tudo isso, mas só para que vocês possam. é, Compreender. Por que som é esse que está aparecendo aí, gente? É o meu? É o Será Pablo. que é do meu? Peraí, será que é do meu? Peraí, parou. Não sei se era do meu. Era Pode. do Pablo, ele já Era o fechou. Pablo, eu Ah, do fechei. Eu fechei, era o Pablo. tá, gente. Eu vou ouvir agora a Milena e depois a Patrícia. Vamos lá. Dúvidas. Renata, é uma pergunta. É porque assim, a gente fica curioso, né? Essa formação, a gente já está envolvida nesse processo já tem um tempo. E aí eu queria saber assim, se tem uma previsão de vocês enviarem para a gente a rúbrica
Sim, tem uma previsão de enviar a rúbrica terminando hoje em até 10 dias é, depois, em média 10 dias depois, contando com a data de hoje, para a gente enviar essas rúbricas para vocês. Se houver necessidade ainda de entrar em contato com alguém até esse período, a gente vai entrar, mas que eu vou ainda sentar com a Patrícia no prazo de 10 dias para poder dar esse retorno para vocês, certo? Vocês viram essa rúbrica no início, foi mostrado os tópicos todos, vocês têm essa, né? Vocês viram que todos aqueles. E vocês sabem que as notas, por exemplo, a pessoa foi ótima na prática, mas na teoria não foi tão bem. Porque normalmente não acontece. Normalmente, porque você tá bem na prática, você precisa integrar a teoria. Mas vocês veem que você tem que ser aprovado, é, uma coisa não compensa a outra. Você tirar 10 num tópico e você tirar 5 no outro, a nota 10 não vai compensar aquele 5. Você tem que passar em todos aqueles 4 áreas da rúbrica, você tem que ter a nota mínima, não sendo compensatória. Isso aí vocês foram informados também, né? Isso é um critério para você ver o quanto envolve. A pessoa às vezes foi, ó, muito bem na parte teórica, desenvolver as atividades, não conseguiu na prática. Às vezes não foi nessa outra, conseguiu desenvolver. Tem que ter um equilíbrio entre todas as áreas para a gente ter essa aprovação. Então, tudo isso a gente vai ter que ver e rever item por item. Patrícia, Era só para complementar o que a Milena falou, é só para saber, a rúbrica vai por e-mail, que todo mundo já tem desde das atividades, exatamente. né, do 201. E Isso. vocês vão convocar individualmente, também por e-mail ou pelo WhatsApp, só para todo mundo ficar Não, atento, Eu porque vou alguns vão, essa enviar. convocação. porque alguns, só para explicar, porque alguns vão entrar de férias, então vai estar viajando, né? Então, assim, só para todo mundo ficar na mesma linha, para ficar de olho no e-mail, se é no WhatsApp, é só para comunicar todo mundo. Então, vai ser por e-mail a rúbrica, vai Por convocar pelo e-mail a WhatsApp ou por rúbrica. Não, e-mail. a convocação é só se houver, porque aí eu vou reunir com a Patrícia para ver se houver alguma necessidade, porque a princípio a gente só tem encontro, esse encontro na rúbrica do meio do curso, e esses feedbacks já são é, dentro dessas devolutivas aqui, depois da análise, já são, o feedback já é passado na rúbrica final, porque ela é toda detalhada, não tem esse encontro presencial. Se houver necessidade com alguém, se tiver algum desafio que a gente precise esclarecer e tudo, porque às vezes pode haver, é que a gente vai entrar por e-mail ou pelo WhatsApp. Não se preocupe, a Simone vai entrar, a gente dá um jeito de entrar em contato com vocês, mas aí isso não tem ainda, não se sabe se a gente vai. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai entrar, mas se houver necessidade, a gente vai entrar. O que vocês vão receber por e-mail em até 10 dias é a rúbrica de vocês. E ali Então, está aí detalhado. isso, aí o que que acontece? Depois que elas fazem a rúbrica, a Patrícia manda para mim todas as rúbricas e eu repasso a todos vocês. Então, rúbrica vai pelo e-mail da SS Global, tá? E aí eu mando para cada um. Depois, os certificados vão pelo ICDL, como vocês receberam do 101. O que pode acontecer também, ou da parte da gente para vocês, ou de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de um esclarecimento, é solicitar que tenha uma conversa com a gente, e aí a gente pode fazer isso sim. Da mesma forma que a gente pode precisar, é, o aluno também pode querer ou conversar, esclarecer algum ponto, e a gente vai estar disponível, sim, para vocês. Então, vai ter essa comunicação. Primeiro, vocês vão receber a rubrica, e aí a gente vai é, estabelecer, quando necessário, essa comunicação, ok? Certo? Obrigada. Gente, da minha parte, eu quero deixar aqui a minha gratidão pela confiança na SS Global, agradecer Renato e Patrícia por esse tempo que vocês se desafiaram, se encontraram, se descabelaram, riram, choraram, cresceram, né? E eu tenho certeza que o DIR está plantado no coração de cada um de vocês e tenho certeza que todos que estão aqui vão conseguir, né, colocar em prática tudo aquilo que aprenderam e que continuem aí nessa formação. Olha, eu sei que é muito. Parabéns, gente. Vocês é surpreendente. Olha, quantos avanços e surpreendentes. O avanço de cada um dentro do seu processo, mas muito avanço, muito.
é muito desafiador, ainda mais que vocês vieram de uma outra abordagem, de uma desconstrução. Então, é muito entregue. Eu acho que é um grupo muito bom. Eu aprendi muito com vocês, me surpreendi muito e estou feliz de ver esse resultado que foi mostrado aqui. Então, queria, de coração, agradecer a cada um de vocês, né? E me colocar à disposição, caso vocês queiram conversar, ter alguma dúvida, eu já me coloco à disposição para poder esclarecer e ajudar vocês nesse processo de continuidade de tudo, viu? E é, e é isso, gente. Gratidão, um forte abraço, foi maravilhoso para mim, foi uma experiência muito, cresci muito também e aprendi muito com vocês, viu? E desculpa qualquer coisa, tá? Até a próxima. Um beijo grande e tudo Tchau, de bom para vocês. Bye, tchau. bye. Bye, bye.